Às vezes nós, por N situações, temos a tendência de deixar situações mal resolvidas. Às vezes nós achamos que a situação vai se resolver sozinha, ficamos inertes diante dela. Em outras ocasiões, nós temos aquela tendência de deixar para lá. Em outros casos, a gente foge dela para não resolver, até mesmo para nem falar naquilo. Já bem para trás aqui, as cadeiras estão bem aproximadas. Tem gente que, quando é questionada a respeito de um assunto, ela fala: eu não quero nem falar nisso. Vocês já viram isso? Talvez você mesmo já disse isso. Prefiro nem tocar nesse assunto. Diga assim: eu não fugirei de problemas que me causaram. Diga: eu não fugirei de problemas que eu mesmo causei. As duas situações são chatas. Uma, nós não temos controle. A outra, além de termos o controle, nós fomos os causadores. E o que eu me propus a falar nessa manhã é uma palavra de ensino, é uma palavra de orientação para a igreja. E eu tenho certeza que se essa palavra for bem aplicada na sua vida, muitas coisas vão mudar para melhor. Eu quero que você entenda que quando alguém sobe aqui para pregar, ele não está fora desse contexto. Amém? Não está fora desse contexto. Quando você vai a um restaurante para almoçar ou jantar, você senta, fica aguardando alguém trazer o que de mais valioso é naquele restaurante. Você vai a uma churrascaria, você vai ao Richô, pega algumas coisas. 99% das pessoas fazem isso, né? Pega algumas coisas só e senta para que o garçom venha trazer a cereja do bolo. Você não vai numa churrascaria para comer azeitona, para comer alface. Não é verdade? Você vai na churrascaria para comer carne. Agora, outro dia nós fomos na churrascaria, né? Teve um irmão que comeu quase uma dúzia de banana. Uma dúzia de banana, eu fiquei impressionado, né? Fiquei preocupado, eu falei: imagina quando chegar a carne. Mas normalmente não se vai numa churrascaria para isso. Normalmente nós vamos numa churrascaria para comer carne. E é assim que você tem que entender quem é o pregador. Você veio, você já louvou ao Senhor, já foi abençoado, sentiu a presença de Deus, mas Deus tem algo especial para você. E o que Deus tem de especial para você, além da oportunidade de engrandecê-lo, é justamente uma palavra de direcionamento. E Deus vai usar um garçom. E o garçom é quem prega. Então quem prega, na realidade, além dele estar incluído no contexto da pregação, ele é o menor de todos. Porque todos vocês estão sentados esperando a comida chegar. Quem está pregando é responsável por levar até vocês. E eu não posso ser desastrado no meio do caminho, tropeçar, derrubar o espeto, derrubar a faca. Posso machucar alguém. Então eu queria que a igreja,
com esse entendimento, recebesse essa palavra. Que é uma palavra de orientação. É uma palavra de cura para muita gente. É uma palavra de cura, de orientação para muita gente. Que vai ouvir aqui, que vai ouvir posteriormente na internet. Tá? E glória a Deus que Deus me deu 1 hora para pregar. 1 hora para pregar. Você vai ter que me aturar 1 hora. Mas se tiver bom, você dá glória, tá? Se não tiver, você fala misericórdia. Eu vou entender aqui. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 16. Perdoe aí que a garganta está querendo falhar, mas já já estabiliza. Gênesis 16. Maravilha, está aí. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Repita, eis. Amém. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Diga, e ouviu. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Vamos ler esse versículo juntos? E disse: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vai? E disse ela: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Amém. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, adoramos o teu nome na beleza da tua santidade, Pai. Rogamos a ti sabedoria, graça, ó Pai, iluminação, revelação, unção, ó Pai, do teu Espírito para transmitir a tua palavra. Prepara o nosso coração, ó Pai bendito, como boa terra que já foi regada através do teu Espírito durante o período de adoração, de louvor. Pai, eu te peço que essa palavra seja, Senhor, bálsamo para a cura, meu Pai. Seja alimento, Senhor, para o faminto. Seja, Senhor, água para o sedento. Seja paz para o atribulado, direção para o que está perdido, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Se você voltar a alguns capítulos de Gênesis, você vai chegar ao capítulo 12, onde Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Foram 7 promessas. A última delas
foi: em ti serão benditas todas as nações da terra. Repita: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus falou com Abrão. Abrão era casado com Sarai. Subentende-se que Deus, quando fala para Abrão, Sarai está no contexto. Deus nunca chama só o homem. Deus nunca chama só o esposo. A esposa sempre está no contexto. Amém? Sempre está no contexto. Mas Deus falou diretamente com Abrão. Passado alguns anos, chegamos no capítulo de número 15, onde Deus reforça essa promessa, falando para que Abrão saísse da tenda, contemplasse o céu, tente contar as estrelas. Sua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu, que a areia do mar. Deus reforça essa promessa. Mas agora no capítulo de número 16, nos dá a entender que Sara acha que Deus está demorando. Diga assim: não fuja. Sara percebe, e na concepção dela, Deus está demorando para cumprir a sua promessa. E ela achou que Deus está demorando tanto, ao ponto de pensar o que? Deus se esqueceu, ou meu marido não ouviu a voz de Deus. É aí que ela toma uma atitude precipitada. Intempestuosa, fora da direção de Deus. Ela chama o seu marido, deixa na tela para mim, versículo 2. Ela chama, pode deixar, tá? Ela chama o seu marido e ela diz: meu marido, Abrão, olha aí, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Repita, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Sarai entende que foi Deus que a impediu de ter filho. Mesmo se precipitando, achando que Deus está demorando, ela vai ao seu marido e declara: Deus me impediu de ter filhos. Se Deus havia dito para Abrão, que ainda não se chamava Abraão, isso só acontece no capítulo 18. Se ela entende que Deus falou com Abrão, e isso também se estendia a ela, e ela entende que Deus a impediu, durante todo esse período, de ter filho, por que tentar dar um jeito? Se Deus impediu, se Deus fechou a porta, se Deus não abriu a porta, se Deus não fez ainda, por que tentar resolver o problema? Se não aconteceu ainda, por que tentar dar um jeito? Entendendo, sabe, mesmo entendendo ela a força de uma situação, Deus está segurando, ela foi tentar interferir. E quando ela tenta interferir no plano de Deus, além dela gerar uma situação no mundo espiritual, ela inclui inocentes no contexto. Porque quando nós achamos que Deus está demorando para resolver um problema, para dar solução, abrir uma porta, e nós tentamos resolver a situação que Deus não resolveu ainda porque não é a hora dele, além de
movimentarmos o mundo espiritual, nós incluímos pessoas inocentes no contexto, e essas pessoas vão sofrer. Diga para quem está ao seu lado: se prepare, aperte o cinto e não fuja até o final dessa pregação. Então, quando nós, mesmo sabendo que é Deus, vamos tentar mexer na situação, nós causamos problemas para nós e para pessoas que são atraídas, colocadas na situação. Qual era o problema de Sarai? Ela ainda não havia aprendido a confiar em Deus. Ela ainda não havia aprendido a depender de Deus. E esta tem sido a causa de muitos problemas na vida dos crentes da atualidade. Não aprender a confiar integralmente em Deus. Não aprender a depender exclusivamente de Deus. Deus quer que você aprenda a confiar plenamente nele. Deus quer que você entenda que você estuda, trabalha, acorda, dorme, levanta, resolve problemas, mas você precisa entender que tudo isso é Deus na tua vida. Você precisa aprender a depender de Deus. Dependência de Deus. E ela, mesmo já de idade, experiente, não havia aprendido. Tipo assim, se Deus ainda não fez, vou me meter. Eu mesmo vou resolver. Porque eu não sou de ficar esperando alguém me ajudar. Não é alguém, é Deus. Não foi o pastor que prometeu. Não foi o irmão, o obreiro. Foi Deus. Se Deus te prometeu, se aquieta. Aguarda, porque o tempo e a hora de Deus nunca é atrasado, é sempre o tempo e a hora melhor para a tua vida. Aleluia! Então, se Deus não faz, eu farei. Ela se precipita, ela abre brechas, causa um incêndio na floresta. Se você colocar a mão no que Deus te prometeu e ainda não cumpriu, você vai se precipitar, você vai abrir brechas, colocar pessoas no contexto do problema, e o incêndio na floresta será gerado. E quem fez um curso de bombeiro aqui sabe que o incêndio só é controlado antes de começar, depois não tem mais controle. Diga para quem está ao seu lado: cuidado, não fuja dos seus problemas. Então, toda vez que Deus te fala algo, aguarde o cumprimento da promessa. Não se mova, não se mova. Não tente colocar a tua mão. Não tente resolver o problema, porque vai dar ruim. Nesse mesmo versículo, olha só, a parte B. Pois a minha serva... Entra, pois, a minha serva, a parte B, olha. Porventura, terei filho delas? Olha depois do ponto. E Abraão? Prega junto comigo, prega comigo. Vamos lá, e Abraão? Pronto. Olha o problema, já aumentando, maximizando. Já não era mais um problema com Sarai. Agora, além dela colocar Agar no problema, Abraão se envolve também. Abraão ouviu a voz de Deus em duas ocasiões. Ele não viu Deus, porque Deus não era um Deus do politeísmo, era uma imagem, como existiam mais de 500 naquela época. Não. Abraão Deus não apareceu ali. Deus falou com Abraão.
dizendo: eu sou um Deus que sou espírito, mas eu sou o Deus de seu pai, dos seus parentes. Eles não me conheceram, mas eu sou o Deus criador de todas as coisas. Então agora, sabe, ela coloca Abrão e Agar no meio do problema. E o texto vai dizer que Abrão dá ouvidos à voz de Sarai. Ele havia ouvido a voz de Deus, mas agora ele deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir a voz de Sarai, sua esposa. E toda vez que eu deixo de ouvir a voz de Deus para ouvir, sabe, a voz de outra pessoa, eu causo problemas. Toda vez, sabe, que pessoas estão em crise, quando elas dão uma opinião, a opinião de alguém em crise, como estava Sarai, é o eco do que ela está vivendo. Quando uma pessoa que está em crise dá um conselho, é um eco, o conselho é um eco do que ela está vivendo. Ela só vai falar o que o coração dela está cheio. Sarai estava amargurada, enciumada, com problema, decepcionada, estava com o coração doente, ela estava em meio a uma crise, e ela dá uma ideia colocando alguém no meio, e agora chama o seu marido, e o seu marido ouve a voz enferma da sua esposa. E quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de pessoas, nós nos afastamos do propósito de Deus. Nós nos afastamos, sabe, dos planos de Deus. E aí, neste momento, nós percebemos o quê? Que quando deixamos de ouvir a voz de Deus que falou conosco. Se Deus falou com você, mantenha-se focado no que Deus te falou. Não peça opinião para terceiros. Se Deus falou com você, aguarde, dando glória ao nome dEle, porque Ele é poderoso, sempre foi e sempre será poderoso para cumprir aquilo que Ele te falou. Não busque opinião, não busque revelação, não, pelo amor de Deus, não vá atrás de coisas místicas. Deus é poderoso para falar contigo novamente a hora que Ele quiser. Enquanto Ele não se manifesta, aguarde em silêncio, adorando o nome dEle. Glória a Deus. A voz dos homens, elas têm o poder, sabe, de nos levar para caminhos de tristeza. Mesmo que a pessoa quer te ajudar, ninguém vai querer te dar um mau conselho para você se dar mal. Assim a gente imagina. Porque se você ouve a voz de alguém que você conhece, a pessoa não vai querer te prejudicar. E nem ela sabe que está te prejudicando. Mas quando ela te prejudica, quando ela quer te aconselhar, mas o conselho está tentando fazer uma emenda naquilo que Deus já havia dito. E Deus não é Deus de emenda. Deus não é Deus de remendo. Aleluia, glória a Deus. Não. Deus é Deus de transformação. Deus não faz remendo, nem emenda naquilo que Ele fala. Te falou algo agora, daqui a pouco, depois de uma semana, vai usar alguém para falar com você: ó, eu falei aquilo lá, mas eu havia me esquecido, tem mais isso. Não, isso é coisa de homem. Então toda vez, sabe, que nós ouvimos a voz dos homens, nós entramos por caminhos de tristeza, e as consequências são terríveis, irreparáveis. Quem está me entendendo, diga amém. Porque quando deixamos, estou dizendo quando deixamos de ouvir o que Deus falou. Eu não estou dizendo para você que todo conselho não é para ouvir. E ouça conselho, diga assim: eu preciso ouvir conselho. Jamais ouvir opinião. Amém? Cada um tem que cuidar da sua vida. Agora, conselho é diferente. Agora, opinião não. Pitaco não. Ouça conselho. É só ler o livro de Provérbios que você vai ver o que é um conselho, tá? Então quando você deixa de ouvir o que Deus falou para ouvir a voz de alguém, pronto, você saiu da rota. E às vezes
Deus, Ele permite que você continue. E não tem aquele recalculando rota. Não, é você que tem que perceber o horário, o momento, porque foi você que saiu da rota, não foi Deus que te tirou. Então é você que tem que perceber o momento de recalcular a rota e retornar. Aleluia. E muitas vezes é na primeira esquina. Muitas vezes é depois de muitos e muitos e muitos quilômetros. E aí as perdas são incalculáveis e às vezes irreparáveis. Tem gente que sofre até hoje por ouvir a voz de homens e deixar de ouvir a voz de Deus há anos, muitos anos atrás. Tem gente que sofre até hoje, é amargurado, o coração fechou, porque deu ouvido à voz de homem e deixou de ouvir a voz de Deus. Nessa manhã eu quero convidar você, glória a Deus, a entender que Deus jamais deixa de cumprir uma promessa que fez. Jamais. Glória a Deus. Não seja vítima. Não seja vítima. Tá bom? Da falta de paciência, da inconsequência. Não seja vítima. Fique firme. Porque Deus é maravilhoso e Ele sabe o que Ele tem para a tua vida. Fica firme. Tenha calma. Aguarde. Porque Deus tem coisa grande para você e para a tua casa. Glória a Deus. Diga assim: eu preciso ouvir mais a voz de Deus. Glória a Deus. Versículos 4, por favor, coloca na tela. Olha o que diz. E entrou Agar, e ela concebeu. E vendo que concebera, engravidou, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Pronto, começou. Agora começaram o quê? As consequências. A mulher engravida, começa a desprezar a sua senhora. Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Quem causou o problema, gente? Quem causou o problema? Sarai. Mas agora ela envolve Agar. E ela envolve seu marido. E o marido deixa de ouvir a voz de Deus e ouve a dela. E agora ela, causadora do problema, joga o abacaxi no colo de Abraão. E ela diz: olha, seja o meu sofrimento, a minha dor sobre ti. Minha serva coloquei nos teus braços. Agora, vendo ela que me desprezar, desfaz de mim. Então, que Deus julgue entre mim e ti. Olha só, ou seja, que o Senhor agora julgue se eu estou certo ou se você vai resolver esse problema. O próximo versículo. Tá? Olha aí. Aí Abrão, o que ele faz? Ele devolve o problema. Ela criou o problema, mas não assumiu o erro. E quando nós criamos problemas e não assumimos o erro, a culpa, sabe, nós temos a tendência de sempre passar para alguém. E essa é uma das partes mais difíceis do ser humano, assumir quando erra, dar a mão à palmatória, reconhecer: a falha foi minha, eu errei, agora vamos tentar resolver isso da melhor maneira. Mas o problema já está feito, o incêndio já está aí, mas vamos tentar resolver agora da melhor maneira. Mas sabe o que ela fez? Ela culpa Abrão, porque é mais fácil culpar do que assumir. É mais fácil culpar do que admitir que errou. É mais fácil culpar, sabe, do que dizer assim: não, eu preciso da sua ajuda, fui eu. E quando nós perdemos a visão de que esse Deus que nos promete cumpre, nós temos a tendência de nos precipitar, de errar, de colocar pessoas no meio da confusão. E se não formos uma pessoa idônea,
sabe? E quem será idôneo com mágoa no coração? Ela estava magoada. Primeiro porque achou que Deus esqueceu da promessa. Agora porque achou que a escrava tinha que bajular ela. A escrava não precisava fazer aquilo, mas foi consequência do seu erro. Foi ela que causou. Agora, quem é que vai reconhecer o erro com ira no coração? Quem é que vai reconhecer o erro com mágoa no coração? Quem é que vai reconhecer o erro sabendo que todas as pessoas estão vendo a consequência do erro dela ou dele? A pessoa não reconhece, é orgulhosa. Mas o problema de Sarai, poderia ter sido solucionado. Porque quando ela passa o problema para Abrão, sabe? Abrão poderia ter resolvido. Se nós analisarmos o texto, Abrão, naquela hora, poderia ter dito para ela: Sarai, você já errou lá atrás. Eu não assumi a minha responsabilidade de homem da casa lá atrás. Porque era para Abrão se posicionar lá atrás. Quando ela disse: se deita com a minha escrava, ali Abrão tinha que assumir o papel de líder da casa. Deus havia falado com ele, não com ela. Ali era a hora de Abrão falar assim: minha mulher, eu amo você. Você é minha esposa. Estou com você até o final. Mas você está errada, eu não vou fazer isso. Afinal, Deus falou comigo, não falou com você. Então está errado. Mas ele já não fez lá atrás. E agora que o problema está feito, ele não tem capacidade moral de fazer novamente. E Sarai, em vez de assumir o erro, passa para ele. E quando nós não assumimos os nossos erros, não existe libertação de Deus para a nossa vida. Quando nós assumimos os nossos erros, o Espírito Santo é derramado sem medida sobre nós, aleluia! E Deus começa uma obra de quebrantamento, de conscientização, de transformação no nosso interior, ao ponto de nós começarmos a enxergar as coisas como não estávamos mais enxergando, quando estávamos com o coração fechado. Aleluia! Mas quando nós assumimos: olha, eu errei, eu reconheço o meu erro, eu sei onde foi a minha queda, eu sei onde eu falhei, eu quero reaver a situação, eu quero tratar. Deus então derrama bálsamo sobre nós, começa um tratamento, uma transformação, uma libertação. Nós começamos a enxergar novamente a rota de fuga para voltar ao caminho original. Embora vamos pagar a consequência, vamos assumir os erros, pagar a consequência, porque as consequências virão. Mas Deus nos coloca novamente na rota certa. Aleluia! Diga para quem está ao seu lado: quando você erra e demora para assumir, Deus resolve, mas as consequências vêm. Amém? Queiramos ou não. Queiramos ou não. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, como que alguém que está com o coração ferido vai assumir o erro? Não assume. Como que alguém que está com o coração fechado, irado, iracundo, vai reconhecer que errou? Quando pessoas estão dessa maneira, você não consegue o diálogo. E essa pessoa se torna amarga, fechada, arredia. A impressão que dá é que você vê a pessoa na rua, dá a impressão que ela está preparada para a Olimpíadas, está com 2 luvas de boxe na mão. Ela já está assim, ó, com a guarda fechada, já preparada para revidar. Porque a pessoa, quando está com o coração assim, ela acha que todo mundo está contra ela. Quando na realidade, só ela mesma está contra ela. Porque reconhecer que errou
abre portas para o sobrenatural. Reconhecer que errou abre portas para coisas sobrenaturais acontecerem. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos que Sara causa o problema e coloca Abraão dentro dele. Tá? Mas não era hora de Abraão se posicionar, gente? Sim ou não? Tá? Era só ele dizer, não. Não vou entrar nessa, não. Não vou entrar nessa. Estou contigo até o final, mas eu não entro nessa. Está errado. Está errado. O que Deus falou comigo não foi isso. O que Deus falou comigo não foi isso. Glória a Deus. Então a decisão era dele. A decisão era dele. Varão, nós somos uma só carne. Homem, você é casado com a sua esposa, você é uma só carne com ela. Mas a última palavra, ou a direção, ou assumir os pepinos e abacaxis que surgem, a última palavra é sua, é minha. Vivemos num mundo em que se busca a igualdade, mas nós temos conceito bíblico. Igualdade, respeito, amor, carinho, cumplicidade, zelo, cuidado, tudo de melhor para sua patroa. Como eu desejo e quero tudo de melhor para minha esposa. Tudo que você puder dar de melhor, faça. Ouça, respeite. Mas se tiver um impasse, a última palavra é sua, é minha. E Abraão falhou nessa posição. Saraí falhou na dela. E ele corroborou. Porque vendo que ela está errada, deixar ela cair num buraco. E o problema foi gigantesco. O problema dura até os dias de hoje. O problema dura até os dias de hoje. O mundo árabe é descendente de Abraão com Agar, enquanto os judeus são descendência de Abraão com Sara, de Abraão com Sara. Está lá a guerra de quantos anos já? Desde tempos bíblicos vivem em guerra, se matando. Do mesmo homem que não se posicionou, 2 gerações gemem. E Abraão recebe nomes, adjetivos, o pai da fé, o amigo de Deus. Ok? Foi mesmo. Mesmo assim, ele errou. Ele se calou para agradar a esposa. Isso não é um demérito para as mulheres aqui, não. A questão é deixar de ouvir a Deus para ouvir seja lá quem for. Diga assim: eu jamais posso cair nesse erro de deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de outra pessoa. Amém? Versículo 7. E o anjo achou junto à fonte de água que estava no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E é assim, gente, quando a gente não assume os nossos BOs, e o negócio cresce muito, fica de um jeito incontrolável, mesmo sem arrumar, reconhecer, pedir perdão, a gente corre para os pés de Jesus. E Jesus é tão misericordioso, Ele é tão misericordioso, que quando nós não resolvemos os nossos problemas, Ele entra para resolver. Olha só isso. Só não se esqueçam, não podemos nos esquecer.
que Deus resolve, mas as consequências vêm. Alguém aqui já fez um corte na perna, no braço, no corpo e não tem cicatriz? Se alguém aqui não tem, é porque passou por um procedimento estético, mas a cicatriz está lá dentro. Então a consequência vem, não tem jeito. Então Sarai, o que ela fez? Ela mandou Agar embora. Abrão falou, faça o que quiser, escrava é tua. Grávida de um filho dele. Porque ele entendeu, Deus falou com ele, faça o que ela está pedindo. E liberou. E agora ela sai errante. E ela para debaixo de uma fonte, próximo de uma fonte de água. E o anjo do Senhor vai lá. Porque quando nós não resolvemos, Deus entra para resolver. Deus entra para resolver. Então existem situações que nós causamos e não resolvemos. E quando causamos e não resolvemos, depois, só Deus para resolver. Já passou por uma situação assim? De causar um problema, não resolver, depois o problema ficar só Deus para resolver isso? Eu já. De repente vocês nunca. Melhor do que eu, graças a Deus por isso. Mas eu já criei situação em que só Deus para resolver. Não vou falar aqui, eu não tenho que contar da minha vida. Vocês não vão querer ouvir da minha vida, tá? Mas eu já tomei atitudes que causei problemas. O problema agravou e eu não tinha mais controle de resolver. Hoje eu reconheço que o erro foi meu, mas na hora não, achei que era tempo de Deus de fazer o que eu tinha que fazer. E só Deus resolveu, porque Deus tinha um milagre na minha vida, mas eu passei um perrengue difícil. Alguém aqui já passou por isso? Dá um sinalzinho assim. Tem uns 4 aí, até mais de 4. Obrigado por me ajudar. Então a gente às vezes não resolve. Deus resolve. Ele resolve porque Ele é misericordioso. E o plano dEle para a nossa vida será realizado. E Ele vai cumprir isso. Enquanto nós nos estivermos fiéis. Mas quando erramos e não reconhecemos, o problema se agrava, o incêndio aumenta. Só Deus para apagar o incêndio. Porque a gente perde a mão. A gente perde o controle. Tá? E a gente, no escondido, a gente não reconhece o erro para as pessoas. Mas lá no escurinho, lá no quarto, no chão, a gente fala, pai, eu sei que eu errei. Mas pessoas estão sofrendo por causa das nossas atitudes. E a gente não tem coragem de falar que errou. Mas para Deus a gente fala, Deus por misericórdia resolve o problema. Sabe? Mas depois chega a cicatriz, a dor. E foi isso que aconteceu. Expulsou a menina de casa. Grávida. Sabe? E quando ela expulsa, ela senta próximo de uma fonte. E o anjo do Senhor vai lá. Glória a Deus. Tá? Sarai criou o problema, colocou Abrão no meio, colocou Agar. Abrão devolveu o problema para Sarai, sabe? Sarai expulsou a escrava, tá certo? Porque o problema foi passado de um para o outro. E nenhum dos dois resolveu. E o anjo do Senhor encontra ela junto a uma fonte, tá? E faz uma pergunta para ela. Próximo versículo, por favor. Preste atenção, gente. Preste atenção. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Encontrou ela lá e perguntou, de onde vem? E para onde vai? Você acha que o anjo do Senhor não sabia de onde ela estava vindo? Pergunta retórica. Era para ela refletir. Era para ela parar e pensar. Era para ela analisar. Aí ela diz assim, responde a primeira pergunta. Eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Deus sabia.
mas ela só responde a primeira pergunta. Ela não responde a segunda pergunta. Tá? Porque quem foge de problemas sabe o que deixou. Ela sabia, e Deus também, mas perguntou para ela lembrar que ela era escrava. E naquela cultura não tinha meio termo. Abraão não tinha que ficar com o menino, mesmo sendo filho, era cultura. E Deus conhece a cultura e respeita a cultura. Ele não tinha que ficar com o filho porque era bastardo, fora do casamento. Ele não tinha que ficar com a escrava, mas ela estava sendo vítima, mas ela só tinha que saber o lugar dela. Ela era escrava, ela era propriedade de Sarai e de Abrão. Ela não poderia ter ido, ela teria que ter ficado ali nas proximidades. Mas ela, e quem está fugindo, sabe o problema, sabe? E ela responde a primeira pergunta: eu venho de lá. Mas ela não responde a segunda, porque quem está em fuga de um problema não tem direção, não sabe para onde vai. Então ela sabe de onde veio, o problema é aquele, mas para onde vai? Não sei. Por quê? Porque quando estamos fugindo de um problema que causamos ou nos causaram, nós não temos direção, nós não temos porta para entrar, nós não sabemos para onde vamos, nós estamos perdidos, nós estamos sem rota, nós estamos apenas em fuga, nós não sabemos onde vamos dar, porque estamos fugindo de um problema que às vezes está ali para a gente solucionar. Diga para quem está ao seu lado: não é hora de fugir. Não é hora de fugir. Glória a Deus. Então, quando você foge de um problema, você se perde. Quando você se perde, você causa mais problemas. Tá? Diga para quem está ao seu lado: fugir não é o caminho. Diga: fugir não resolve o problema. Pois é, foi isso que o anjo disse para ela: volta. Olha só. Volta. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. O anjo disse: volta para a tua senhora, se humilha diante dela. Volta e se humilha diante dela. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma verdade, o que Deus está falando para Agar aqui. Ela foi humilhada ou não? Sim ou não? Foi envergonhada, sim ou não? Aí Deus está falando para ela: volta para a tua senhora. Peça desculpa. Peça perdão. Se humilha. Sabe o que Deus está dizendo para ela? Agar, eu não estou de mal com quem você está de mal. Deus está dizendo isso para ela. Eu não briguei com quem você brigou, Agar. Deus está dizendo para Agar, sabe o que? Eu não comprei a tua briga com a tua senhora. Isso é um problema de vocês duas. Eu não entrei para dançar a tua música, Agar. Deus está dizendo para ela. Deus está dizendo para ela assim, ó: eu não entrei no teu barulho. Eu não estou de mal e fiz bico para quem você está de mal e fez bico, Agar. Olha o que Deus está dizendo para ela: volta, volta, se humilha, pede perdão, porque eu não estou me agradando do que você fez, Agar. Você fugiu do problema. Ela poderia ter dito: Senhor, mas me colocaram no problema. Deus ia responder: eu não estou falando de quem colocou você no problema. Eu estou dizendo para o seu posicionamento. Se alguém errou, você não erre. Se alguém falhou, não fale. Se alguém não usou de sua autoridade, não use agora. Me obedeça, volte, porque eu não estou de mal com quem você brigou, Agar. Aleluias. Porque às vezes nós temos essa sensação que Deus, Ele vai julgar alguém porque a gente está tendo problema com alguém. Não é? Tem gente que faz até a oração
a oração da macumba, né? Mata ele. A oração contrária, sabe? Porque fez mal, falou mal, me ignorou, desfez de mim, não me convidou. Ei, pelo amor de Deus. Diga para quem está ao seu lado, Deus não está de mal. Com quem? No dia de amanhã, você ficar de mal. Amém? Tá não. Deus não comprou a briga de Agar, não. Tá? Deus falou, volta. Tá? Ó, recalcule a rota. Recalcule a rota. Metanoia. Mudança de mente, consequentemente de direção. Volta. Abre mão. Passa por cima do seu orgulho. Passa por cima da altivez. Passa por cima, ignora a tua razão. E volta. Glória a Deus. Sarai errou, Abraão errou, você errou, mas eu estou me dirigindo a você, Agar, é para você voltar. Com eles trato eu, mas com você estou tratando agora. Então volta, glória a Deus, volta, porque mesmo que você errou durante muito tempo, Deus está dizendo para ela, nunca é tarde para consertar, nunca é tarde para recomeçar. Aleluia. Coloca o versículo 10, por favor. Diga assim, Deus nunca faz nada sem que tenha um propósito mais excelente. Glória a Deus. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Agar, levanta daí. Agar, a tua senhora te expulsou. O teu senhor mandou você embora. Desprezaram você. Parece que eu vejo. Parece que eu estou assentado numa cadeira assistindo a cena. Agar, olha ao seu redor. Você está no deserto. Eles mandaram você embora e te desprezaram. Mas olha ao seu redor. O que é isso do seu lado? Parece que eu vejo Deus falando para ela. E ela olha e fala assim, uma fonte de água. Parece que eu vejo Deus falando para ela, eles abandonaram você, mandaram você embora, mas eu nunca deixei de acompanhar os teus passos. Porque você poderia hoje estar no meio de montanhas, passando fome e sede, mas eu fiz você se assentar junto a uma fonte de água, porque eu sabia o tempo que você poderia me esperar, e eu apareci, glória a Deus, aleluia, para dizer que eu ainda tenho um propósito maior na tua vida, Agar, aleluia. Deus estava dizendo para Agar, olha, não é porque eles erraram que você vai ter que errar também, embora já tenha errado, mas recalcule a rota, volta, porque se você voltar e me obedecer, eu vou mostrar para você que nesse processo, embora do exterior você esteja vendo só perca, humilhação, derrota e vergonha, eu estou gerando dentro de você algo grande. Algo grande. Você só está ouvindo desprezo e vendo situações adversas, mas aí dentro de você eu estou, aleluia, fazendo que uma grande multidão, uma grande nação se estabeleça sobre a terra. Então volta, porque embora o processo é vergonhoso, eu tenho algo poderoso sendo gerado dentro de você, Agar. Aleluia, glória a Deus. Quando você assume os erros, quando você toma a postura de usar da sua autoridade na hora certa, quando você obedece a Deus, aleluias, Deus transforma a maldição em bênção, aleluias. Mesmo naquela situação, tá? Ela reconheceu que errou, voltou, parou de fugir do problema,
Problema que nem foi ela a causadora. Tá? Problema que ela nem causou. Colocaram ela no problema. E se te colocaram num problema, ontem, hoje, e se acontecer amanhã, seja humilde. Entenda que as pessoas erram. Até você já deve ter errado. Eu. Mas quando a gente reconhece, sabe que o que está ao redor de cada um de nós tem o poder de nos preocupar, mas nós temos uma confiança inabalável em Deus, nunca terá poder de mexer com nossas estruturas. Nunca terá poder de mexer com nossas estruturas. Deus estava dizendo para ela: volta, porque dentro de você, aleluia, enquanto você sofre por algo que te fizeram, com o coração ferido, amargurado, se sentindo envergonhada e desprezada, Agar, glória a Deus, enquanto você está aí desse jeito, você não sabe, tá? O tamanho da prosperidade que vai ser gerado através desse processo. Glória a Deus. Fica de pé no nome de Jesus. Que essa palavra ecoe no seu coração. Que essa palavra seja bálsamo para a tua vida. Que essa palavra seja uma bússola para a tua semana. Glória a Deus. Que você saia daqui hoje, dessa manhã, convicto de que Deus tem um propósito maior para a tua vida. Maior do que tudo que você imagina. Amém? Feche os teus olhos. Dê a mão para alguém. Feche os olhos. Quero pedir para que você tenha um particular com Deus. Glória a Deus. Particular aí com Deus. Se você se enquadrou no perfil de Sarai, conversa com o Pai aí. Conversa com Deus. O mesmo Deus que viu toda a situação está presente aqui. O mesmo Deus que viu toda a situação está ouvindo aqui tudo que eu estou falando. O mesmo Deus que viu toda aquela situação, Ele está ouvindo a tua voz, interpretando os teus pensamentos e as tuas lágrimas. Se você se enquadra no perfil de Abrão, que se tivesse tomado as rédeas na hora certa, nada disso teria crescido, se agravado tanto. Olha a Deus aí. Dá para mudar. Dá para mudar. Se você se encontra no perfil de Agar, sabe, que está sem direção, fugindo do problema, é hora de você se reencontrar consigo mesmo nesta manhã. É hora de você se reencontrar com a direção que Deus te deu, a primeira direção. É hora de você lembrar aonde é, para onde é, qual é o ambiente, a situação que você está fugindo. Sabe? Ir lá, resolver, seguir em frente. Porque dentro desta situação está sendo gerado um milagre sobrenatural para a tua vida. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de ministrar a tua palavra nesta manhã a esta amada igreja. Senhor, os teus filhos estão aqui, ó Deus, ó Pai, orando, Senhor, clamando, meu Deus, ó Pai, conectados contigo, ó Deus. Eu sei que muitos, ó Pai bendito, estão sendo alcançados pelo poder da tua palavra, Pai.
Senhor, ministra, Senhor, em nossos corações, ó Pai, a sabedoria, a graça, a direção, nos ajuda, ó Pai, a encontrarmos, ó Pai bendito, o caminho, Senhor, de onde de repente nos perdemos. Nos ajuda, Senhor, ó Pai, a voltar para a rota, Senhor, para que fujamos, saiamos de uma rota de colisão, ó Pai, com problemas, com incêndios, com decepções, com rupturas, Pai. Pai, mas nos reencontramos, ó Pai bendito, com a Tua perfeita, boa e agradável vontade. No nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda, Senhor, ó Pai, a termos postura, Senhor, de líderes aonde estivermos, sejamos homens, mulheres, mas que assumamos a nossa posição, ó Deus, para que problemas sejam evitados. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a esperar em Ti, confiando na Tua promessa, para que não venhamos a tomar, ó Pai bendito, atitudes precipitadas. Para a glória do Teu nome, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.